O Descartes se sente desafiado pelo demônio. E ele quer encontrar um ponto de apoio contra o demônio no mundo puramente discursivo e lógico. O que não é possível, porque o diabo é um lógico melhor do que ele. Então ele está colocando um problema teológico e querendo resolver por meios puramente lógico-analíticos. O que não é possível. E a prova que não é possível é que 2 vezes ele, no fim, encontra a saída apelando à fé em Deus, que era exatamente o que ele não queria fazer no começo. Nós vemos que todo o método Descartes, que historicamente tem a fama de ser um dos métodos mais rigorosos e lógicos, etc., não é nada disso. É uma camuflagem de uma alucinação. E aí nós entendemos o René Descartes. Agora entendi o que se passou. Ele tem um problema real. Esse problema real, esse confronto com o demônio. É o demônio que o engana. Ele percebe de algum modo que o demônio é mais esperto que ele. Que o demônio coloca para a inteligência dele desafios que transcendem a capacidade dela, né? Mas ao mesmo tempo ele quer enfrentar o demônio apenas com essa mesma inteligência que já se demonstrou incapaz de enfrentá-lo. Existe um inimigo malicioso mais inteligente que René Descartes, o qual ele não pode enfrentar apenas com seus recursos humanos. Tanto que ele vai ter que apelar à explicação de que, não, Deus é bom e Deus não faria isso comigo. Eu digo, bom, mas se era assim, então o problema não se coloca desde o começo. Se era assim, devia ter dito isso na primeira linha e teria acabado o livro já ali na primeira linha, né? No caso, você vai ver que os enigmas, as dificuldades colocadas por uma filosofia são resolvidas então, no nível psicológico. E nesse caso, felizmente, eu pude comprovar historicamente o que eu estava dizendo, porque existem dados sobre isso na biografia do René Descartes. Não são dados tão evidentes, a maior parte dos biógrafos não chamam atenção para isso, mas procurando você acha. Sem isto, o que aconteceria? Eu estaria discutindo a filosofia do René Descartes nos termos que ele propôs. Mas esses termos não foram feitos para elucidar uma experiência, e sim para encobri-la. Então isso quer dizer que em cima da experiência real, Descartes constrói um outro esquema verbal, puramente hipotético, fazendo de conta que está falando da realidade, e convida os seus leitores a entrar nesse outro teatrinho, onde naturalmente é ele que dá as cartas, é ele que dita as regras. Isto não é uma investigação filosófica decente. E mais tarde isso se tornasse, para toda a filosofia moderna, um ponto de referência, ao ponto de que Edmund Husserl dirá que toda filosofia decente tem que partir de onde René Descartes partiu, e de fato a maioria acabou fazendo isso, inaugura, na verdade, uma sequência de jogos filosóficos, não só inúteis, mas estéreis, onde nunca é possível alcançar a solução do problema, porque você já está jogando com cartas marcadas desde o início. Existe um livro excelente do Leszek Kolakowski, o filósofo polonês, sobre a obra de Husserl, onde ele demonstra que tudo que o Husserl tentou fazer é impossível fazer. É como Descartes, a proposta já está furada desde o início, não dá para realizar aquilo. Eu mesmo mostrei já em várias aulas, podemos voltar a isso mais tarde, que a filosofia de Kant também é uma proposta inviável. Não dá para fazer o que Kant está dizendo que vai fazer, então acaba fazendo uma outra coisa e você tem que colocar camuflagem em cima de camuflagem, em cima de camuflagem. É por causa desse tipo de investigações que eu acabei chegando à conclusão de que praticamente toda a filosofia moderna é uma espécie de empulhação. Uma empulhação inteligente, empulhação às vezes notável, e que a meio caminho faz muitas descobertas interessantes, é claro, sobre a realidade, mas nunca referentes aos pontos centrais que o filósofo quer resolver. Você pega a filosofia de Platão e Aristóteles, ela se conserva inteira a sua estrutura geral, embora tenha um monte de erro de detalhe. Nessa filosofia moderna é exatamente o contrário, a estrutura geral não vale nada, mas tem uma série de acertos de detalhe que são notáveis. Para chegar a isso, nós temos que apelar então a um tipo de investigação imaginativa. Nós temos que ler Descartes como se estivéssemos lendo uma obra de ficção, como se estivéssemos vivendo um sonho acordado dirigido. E nós temos que fazer com que aquele depoimento que Descartes apresenta soe nos nossos ouvidos como se fosse a fala de um personagem de teatro, que não está explicando o mundo para nós, ou descrevendo o mundo para nós, mas expressando o seu estado interior. E por trás desse estado interior nós temos que descobrir qual é a realidade dos fatos que o deixaram nesse estado. É como
o sujeito que está lá se queixando que a mulher o abandonou, né? Está lá chorando, etc, etc. Mas depois você descobre que ela abandonou, porque quando chegou em casa encontrou ele com outra na cama, então ela foi embora. Você parte do estado que ele expressou para a descrição correta da realidade que gerou esse estado. O estado continua sendo válido em si mesmo, ele é verdadeiro em si mesmo, mas enquanto expressão do estado interior do indivíduo, e não enquanto descrição da realidade. O negócio das famosas funções da linguagem do Karl Bühler, né? Ele está na clave expressiva e não na clave descritiva, na clave nominativa. Então nós temos que passar o discurso dele de uma clave para outra. O indivíduo nos diz o que está sentindo, mas nós queremos saber por que ele está sentindo, da onde surgiu este sentimento. E daí nós entendemos a situação inteira. Agora, se ele nos esconde os fatos, então é porque ele está querendo nos impor o seu estado interior como se fosse ele mesmo o único fato. Então ele está querendo nos dominar psicologicamente. E muitos filósofos fazem isso. Isso é precisamente o que não acontece com a filosofia antiga. Isso não acontece com Platão e Aristóteles jamais. Eles não estão escondendo nada. A realidade da experiência da qual eles partem, ela transparece a todo momento através dos diálogos de Platão, dos textos de Aristóteles, etc, etc. Você sabe do que eles estão falando. Claro que eles podem errar, mas uma coisa é você errar, outra coisa é você camuflar.